E um dos temas que o pessoal fala muito sobre as 7 leis herméticas. Aí falam das 7 leis que Hermes Trismegisto, nos antigos grupos esotéricos do passado, colocou a tábua de esmeralda em que havia 7 leis que representavam a estrutura do universo. Essas 7 leis têm 7 nomes. Tem o mentalismo, a correspondência, não é? Vibração, polaridade, ritmo, causa e efeito e gênero. A primeira, o primeiro princípio é o mentalismo, que o universo é mental. E esse é um conceito que a gente usa. Nós acreditamos que o universo é uma estrutura mental, que o pensamento é a essência do universo. Essa é a visão não dualista, que nós somos uma essência do dualismo mais soft, né? Tem um dualismo, um não dualismo mais rígido, que diz que não existe nada no universo. Mas um não dualismo mais soft, que nós somos basicamente pensamento, que nós somos uma essência de pensamento. Então é uma lei hermética que diz que tudo está na mente, tudo que a gente vive, toda a natureza, as nossas ações, tudo é um pensamento que foi transformado em uma forma de pensamento e se manifestou no universo. E eu sigo essa teoria de que talvez exista uma força essencial no universo, que é a intenção, que é a consciência. Então, não vou detalhar mais do que isso, nem precisa. O segundo princípio das 7 leis herméticas é o princípio da correspondência, que é um princípio de atuação sobre o pensamento, que diz que está em cima e que está embaixo, que está dentro é o que está fora. Quer dizer, o que eles dizem? Que existe uma correspondência entre o microcosmo e o macrocosmo, como entre uma partícula atômica e as galáxias. Então, a imagem e semelhança que eles costumam falar, que tudo, na verdade, tem uma analogia. É usado muito pelos estudantes de magia, dizendo que se você vai fazer um ritual mágico, você tem que fazer uma correspondência. Uma coisa representa a outra. Então, eles falam muito em magia por correspondência, magia por analogia, por similaridade, que significa que se você está fazendo um ritual com o universo, você faz um pequeno ritual que representa aquilo. Por exemplo, você quer abundância financeira, você pega uma nota, escreve, o dinheiro será abundante, dobra e coloca na carteira. O hermetismo serviu muito para criar rituais mágicos, seguindo essa lei da correspondência. A terceira lei tem uma visão mais científica, que é a lei da vibração, que tudo se vibra, e é o que a gente sabe, né? Hoje em dia, já se sabe que a matéria é um tipo de energia condensada, então é basicamente movimento, é vibração. A gente vive num mundo que fala muito em frequências, em eletromagnetismo, níveis vibratórios, tem a ver com cor, com som, com todos os tipos de energia, cada um tendo um determinado nível vibratório. Então essa terceira lei tem muito a ver com a ciência. Tudo se move, tudo é uma frequências mais altas, talvez não sejam muito perceptíveis, algumas são perceptíveis da matéria e algumas são vibrações tão lentas que a gente não consegue distinguir isso. É apenas matéria para a gente. Matéria parada, mas no fundo a própria matéria mais sólida que existe também estaria vibrando. O quarto princípio seria da polaridade. Ou seja, o princípio da polaridade é dizendo que tudo tem seu oposto. Os extremos se tocam. Aí falam muito que a energia elétrica tem o polo positivo e o negativo. Tudo tem polo, tudo é meio termo. E na filosofia, que toda verdade carrega dentro de si o seu oposto. O próprio não dualismo carrega dentro de si um dualismo, o próprio dualismo carrega dentro de si o não dualismo. Que, na verdade, os dois são princípios da mesma coisa. Nessa lei diz que o mundo tem polaridade, então todo o nosso universo é polarizado. Até as nossas consciências seriam polarizações numa grande realidade. Né? Cada realidade que você percebe, inclusive no Shift, seria uma polarização de uma grande realidade. Se você começar a associar, por exemplo, essa da polaridade com a vibração, você vai compreender que é como se houvessem duas coisas, duas vibrações, que juntas formam uma terceira coisa. E aí é muito também usado isso na filosofia e na magia. Por exemplo, fala o seguinte, polaridade. Não, existe luz e não luz? Não, existe luz e o escuro é a ausência da luz, é uma polaridade. Então, na verdade, o oposto é a falta de alguma coisa. Então você não pode dizer, por exemplo, que existe o mal. Só existiria o bem. E na ausência da percepção do bem, você chama de mal, mas o mal não seria algo existente. Então, nessa visão, por exemplo, a visão metafísica de Deus e demônio, Deus e diabo, não se aplica no princípio hermético. Porque o que existe é uma ausência de percepção da divindade. É que você chama de algo demoníaco ou maligno. Mas, na verdade, seria a ausência. Seria o frio. O frio não existe, existe calor. Com pouco calor, você sente frio. A percepção existe, mas não existe uma experiência real de calor oposto. Tá? O quinto princípio é o princípio do ritmo. Tudo tem fluxo e refluxo, tudo tem suas marés, tudo desce e sobe. Essa lei fala de que tudo tem um ciclo. Se você pensar bem, esse ciclo também é uma vibração. Os movimentos físicos têm um nível de expansão e contração, tanto nos órgãos físicos como na maioria das leis naturais. É o ciclo da lua, das marés e outras coisas. O sexto princípio é o da causa e efeito. Esse é muito fácil da gente entender, né? Porque nossa vida, nossa visão dualista,
sempre acredita, sempre aceita que todo efeito tem uma causa. Às vezes são milhares de causas juntas que formam, tem um sistema de causas fazendo um sistema de efeitos. Mas, na verdade, tudo é causa e efeito. Digamos, a menos metafísica de compreensão das leis herméticas, que dizem até que coincidências, sincronicidades, são uma pista dessa relação de causa e efeito. Quando você pensa alguma coisa, a primeira coisa que você percebe é uma sincronicidade, uma pista se isso é real para você. Mas, voltando, existe uma literatura enorme sobre os princípios herméticos, eu não posso sintetizar tudo em poucas palavras. E o último princípio é o do gênero, tudo tem um princípio masculino e feminino. Então, o masculino seria a capacidade de entrar em ação e o feminino seria a capacidade de gerar, de criar algo de uma outra coisa, não é? O masculino seria o gatilho e o feminino seria a pólvora, vamos chamar assim. Então, tudo teria masculino e feminino. Esses princípios herméticos foram utilizados como compreensão da ciência há muitos séculos, há milênios. E eu vejo ainda muita gente utilizando esses 7 princípios, tanto em meditação, quanto em filosofia, quanto em manifestação, quanto em rituais mágicos, né? Quanto até tentando compreender as consequências no universo de tudo que a gente faz. Mas eu sigo minha intuição, que me diz que hoje em dia houve uma simplificação desses princípios.